lance de você querer ser o maior de todos os tempos é tipo uma maldição infinita. Porque não importa o quão gigante você fique, sempre bate aquela pressão de provar que você ainda é melhor. E ninguém carregou mais esse peso do que Michael Jackson. I'm never pleased with anything. I'm a perfectionist. Yeah, it's part of who I am. Off the Wall tinha que ser melhor que a Motown. Thriller tinha que atropelar Off the Wall. E foi assim, álbum atrás de álbum. Cara sempre tentando ir além do impossível. Cada turnê tinha que fazer a anterior parecer fichinha. E nem era por pressão de fã, de gravadora. Era o próprio Michael que se cobrava nesse nível absurdo. E essa mentalidade foi o que transformou ele no maior entertainment de todos os tempos. Mas ao mesmo tempo, foi isso que deixou ele na mira perfeita pra um montão de coisa ruim também. The final curtain call. Okay? And see you in July. Em 2008, Michael Jackson tava há mais de 10 anos sem fazer uma turnê. O cara já tinha 50 anos. A imagem pública tava meio destruída e ele carregava 400 milhões em dívidas. Ele precisava de um comeback. Mais um momento pra provar pro mundo e pra ele mesmo que ele ainda era o cara. A indústria percebeu e sabia que aquilo não era só ambição, era desespero. E na indústria da música tu sabe como? O desespero virou uma oportunidade de ouro. Desde moleque, Michael já era fissurado em ser gigante. Treinava sem parar, vivia pressionando a Motown para lançar músicas solos. Nada segurava o cara. Actually, you're becoming like a stage addict. I really am. Like when there are off days and there is no show, I'm up at night dancing just the same. It's really strange. Guess I'm an addict. Can't help it. O cara amava a música no nível absurdo. No Motown 25, ele ficou horas ensaiando, se recuperando de cirurgia, continuou dançando até quando o cabelo dele pegou fogo. Em 95, ele foi tão pesado nos ensaios, para um especial da HBO, que acabou desmaiando no palco. Ser o melhor pro Michael não era escolha, era tipo um vício, tava no sangue. E foi exatamente essa pressão que fez ele ser exposto pro que veio depois. Em 2008, uma empresa gigante chamada EG Live chegou no Michael com uma proposta. E não era qualquer empresa, tá? Os caras dominavam arenas, produziam turnês gigantes, eles estavam atrás de um dos maiores shows do planeta. No meio de geral duvidando do Michael, eles foram os únicos que olharam pro Mike e pensaram: isso aí ainda dá jogo. Viram um comeback onde ninguém mais estava botando fé. Michael Jackson junto com a EG poderiam faturar uma grana surreal, papo de centenas de milhões. E quando você somava tudo, ingressos, merchandising, patrocínio, direitos de mídia, as projeções passavam fácil de $1 bilhão. Michael tava muito endividado e a EG já tinha adiantado dezenas de milhões antes do show começar. Ou seja, não era simplesmente, deu ruim, cancela tudo. Já era. O dinheiro já tinha ido embora. Os contratos já estavam assinados. E a EG precisava muito que rolasse isso. Cancelar seria um prejuízo absurdo. E pro Michael, não era só sobre dinheiro. Era sobre provar pro mundo quem ele ainda era de verdade. Era tipo o comeback definitivo. A volta por cima. Tava tudo em jogo pra todos os envolvidos. Mas aí, desde o começo, o bagulho já tava meio estranho. Em 5 de março de 2009, era o dia do Michael aparecer na D02 Arena e anunciar a turnê. Tinha simplesmente uma multidão ali. Milhares de fãs, centenas de jornalistas, câmeras prontas pra transmitir tudo ao vivo. Clima de evento histórico mesmo. Só que nos bastidores o bagulho tava estranho. O CEO da AEG, Rand Phillips, mandou um e-mail pros executivos dizendo: MJ tá trancado no quarto, bêbado e deprimido. You wrote, I screamed at him so loud the walls are shaking. Yes, that was an exaggeration, but I did raise my voice. O promotor meteu a culpa no trânsito de Londres quando Michael chegou 90 minutos atrasado. E claro, ninguém falou a verdade pro público. Levaram ele na correria pra 02 Arena. Aí o Michael subiu no palco e mandou "This is it". Pra todo mundo que tava assistindo, parecia que o rei do pop tava de volta. This is it. Mas por trás das câmeras, a EG já tava ligada que o Michael não tava bem. Mas mesmo assim seguiram o baile. 2 meses depois, Rand Phillips apareceu na CNN pagando de tranquilo, falando que o Michael tava 100% saudável. Só que nos meses depois, a galera da equipe começou a ficar em choque com o estado do Michael. E o Rand mandou um e-mail pra Paul Gongaware, o co-CEO, basicamente falando: precisamos puxar o plug agora. Depois de muito vai e volta, decidiram chamar o médico, mas não podia ser qualquer médico. Tinha que ser alguém que o Michael confiasse de verdade. E aí entra o Dr. Corin Murray, cardiologista. Ele conheceu o Michael em 2006 em Las Vegas.
tratava do Michael de vez em quando. Só que em 2009 o cara tava na pior, cheio de dívidas, casa hipotecada, devendo pensão pra várias mulheres. A clínica dele tava caindo em pedaços. E aí chegou a proposta. A EG ofereceu 150 milhões por mês pra ele ser médico pessoal do Michael. E tipo, pra quem tava atolado em dívidas, isso parecia uma salvação. Mas aqui tá um detalhe. O contrato nunca foi assinado pelo Michael. Murray nunca foi tecnicamente pago, mas ele tava cuidando do Michael na esperança de receber aquela bolada depois. Resumindo, o cara responsável pela saúde do Michael tinha todos os motivos pra manter ele trabalhando, custe o que custar. Se a turnê fosse cancelada, já era pra grana. E a EG sabia disso. E usava o Murray como uma espécie de controle. Sempre que alguém levantava alguma preocupação sobre a saúde do Michael, eles tinham um médico na palma da mão. You ever talk to Dr. Murray about Michael Jackson's health? Not so much about his health, no. What in particular did you talk to him about? Well, I talked to him about being willing to get him whatever he needed to do what he had to do. Agora o jogo tava assim, 3 lados presos nessa parada. O Michael tentando provar pro mundo todo que ele ainda era o número 1. A EG desesperada pra turnê rolar e eles recuperarem a grana investida. E o Karen Murray também precisava que tudo continuasse pra ele receber o pagamento. Todo mundo ao redor do Michael tinha motivos financeiros pra ele continuar trabalhando. E por um tempo pareceu que ia dar bom. No documentário This Is It, Michael tá absurdo, dançando, comandando a banda, sendo perfeccionista. Parecia que o Michael tava de volta. Mas o documentário não mostrava o que rolava nos bastidores entre um ensaio e outro. Michael tava perdendo peso, faltava ensaios, tava meio fora de ritmo. E a galera já começou a ficar em alerta. Um dos engenheiros do show começou a mandar e-mails direto dizendo: MJ ainda não tá em condições de cantar esse set inteiro e dançar ao mesmo tempo. E detalhe, esse e-mail foi mandado um mês antes da estreia do show. Ou seja, já tinha sinais acontecendo. A equipe de produção começou a sacar que tinha algo errado, mas ninguém queria ser o primeiro a apertar o botão de parar tudo. Enquanto a estreia ia chegando, a pressão só subia. Os dançarinos ensaiavam cada detalhe milimetricamente. A banda passava horas repetindo a mesma música para soar tudo perfeito sem nenhum erro. E o Michael Jackson não precisava só soar bem, ele tinha que parecer bem também. E aí entra Karen Fair. A Karen trabalhou como cabeleireira e maquiadora do Michael Jackson por mais de 20 anos. Tipo, ela não era só da equipe, era praticamente da família do cara. Quando voltou a trabalhar com ele, percebeu que tinha uma coisa muito errada. Ela chegou a mandar um e-mail para o empresário dele, Frank DeLeo, dizendo: eu vi com meus próprios olhos, ele está se deteriorando fisicamente em só um mês. Não foi só ela que ficou preocupada. Alguns fãs que trombavam com ele durante eventos e bastidores começaram a mandar mensagens, escrevendo: Michael tá muito magro. Quando eu abracei ele, parecia literalmente que não tinha nada ali. E o outro foi ainda mais direto. Semana passada eu tava em Los Angeles com uma amiga pra ver o Michael. Quando ele tirou a jaqueta, ela falou que ele parecia um esqueleto. E completou: se ninguém fizer nada, ele vai morrer. Karen ficou em choque real. Ela tava no dia a dia dele, então via de perto como ele tava ficando cada vez mais debilitado. No fim do e-mail pro empresário, ela ainda mandou na lata: você não quer que ele desmaie na frente de milhões de pessoas. Os ossos dele estão saltando. No final ainda acrescentou: estou deixando isso em suas mãos, como você me instruiu. Só que pelos outros e-mails, mostrou que o Michael também era bem cabeça dura. Aí já viu, né? Não tinha muito que o empresário, equipe ou até gente próxima como a cabeleireira dele conseguisse fazer ele tirar essa ideia da cabeça. Ainda mais sendo um dos shows mais importantes da vida dele. Mike, are you alright? Are you taking anything? Or you seem... Well, no. Why? What would make you think that? Don't ask me that. He said that. I have kids. I'm not doing that. So what are you going to say? You know, I was a grown man. As únicas pessoas que poderiam ter realmente dado um basta nisso tudo eram os chefões da EG, Rand Phillips, Paul Gongaware e o superior deles, Tim Leiwake. No dia 19 de junho de 2009, 3 semanas antes do primeiro show, o gerente de produção John Huddle, um dos caras que estavam nos ensaios, mandou um e-mail para Rand Phillips. E o recado era pesado. MJ foi mandado para casa sem nem subir no palco. Ele estava em estado bem crítico. E o Kenny estava preocupado dele passar vergonha no show, ou até se machucar. Esse Kenny é Kenny Ortega. Ele era diretor e coreógrafo do show. E ele não é qualquer um.
Kenny já tinha trabalhado com o Michael na turnê Dangerous e History. Ou seja, ele conhecia o Michael de verdade. E sabia quando ele tava 100%, e sabia também quando alguma coisa estava errada. Can you describe what you personally observed on that day, June 19th, 2009? That my friend wasn't right, that he wasn't well. There was something going on that was deeply troubling me. And of course, by my friend, you mean Michael? Yes. Michael Jackson? Yes. No dia seguinte, Kenny Ortega mandou um e-mail meio que em pânico pro Rand Phillips. Ele basicamente dizia que o Michael tava acabado, tava fraco, exausto, tremendo, falando meio desconexo, bem obsessivo. No fim, o Ortega ainda sugeriu que o Michael precisasse de uma avaliação psicológica. Kenny ainda mandou outro e-mail dizendo: honestamente, não acho que ele esteja pronto pra isso. Ele só tá piorando fisicamente e emocionalmente. Isso me lembra exatamente o que Karen, o Bush, o Travis e eu vimos antes dele desmaiar. E o que levou ao cancelamento dos shows da HBO. Todos os sinais de alerta estavam ligados. Michael estava claramente desmoronando. Os próprios fãs já sabiam disso. O diretor do show, um dos caras mais próximos do Michael, estava praticamente implorando por e-mail, dizendo que colocar ele no palco daquele jeito era perigoso demais. E o que o Rand Phillips fez? Em vez de parar tudo, cancelar os ensaios, ou chamar realmente uma equipe médica, ele só ficou trocando e-mail e disse: não é função nem sua, nem minha, nem de ninguém aqui pagar de médico psiquiatra. Então Randy e Tim marcaram uma reunião na casa de Michael. Estava lá Randy, Tim, Kenny Ortega, o próprio Michael e o Dr. Coronel Murray. Kenny Ortega tinha avisado por e-mail que o Dr. Coronel Murray não tinha liberado o Michael de ensaiar, e a resposta do Paul deixou bem claro o clima de pressão que estava rolando ali. Ele respondeu assim: vamos lembrar o Murray que quem paga o salário dele é a AEG, não o MJ, e também deixar claro o que a gente espera dele. Na reunião, segundo o resumo de um detetive de polícia, quando Kenny Ortega tentou falar com Michael sobre as preocupações dele, o Dr. Murray cortou ele e falou: você não é médico, sai daqui. No fim, o único que realmente estava se importando com Michael acabou sendo silenciado ali. Enquanto as pessoas que estavam com mais interesse em manter tudo rolando, seguiram no controle da situação. And they pointed to Michael, the guy who could not pay me for months after taking care of him, that he was penniless. I was shocked. As it was that time when Michael came to me trembling and trying to get me away from the AGU official who was Randy Phillips. I was shocked out of state. I should have just picked my bags up and leave. Nos bastidores, por semanas, Murray via aplicando pequenas doses de Propofol, o anestésico forte, basicamente para o Michael conseguir dormir. Eu tenho um vídeo falando em detalhes sobre isso, depois você vai lá assistir. Na manhã do dia 25 de junho de 2009, o médico teria dado uma série de outros medicamentos pro Michael. Mesmo assim, depois do Michael passar a noite inteira acordado, ele ainda aplicou 25 mg de Propofol e o Michael finalmente pegou no sono. Só que dessa vez, ele não acordou mais. Jackson suffered cardiac arrest this afternoon. He was rushed to UCLA Medical Center. The King of Pop died suddenly at the age of 50 at about 2:30 this afternoon. He was on the verge of a 50-date comeback tour, but today he collapsed with a massive cardiac arrest, rushed to the hospital in a coma. Doctors could not save him. Isso aconteceu 5 dias depois do Rand Phillips, Paul Gungaware, Tim Quake e o Dr. Coronel Murray terem ignorado os alertas de Kenny Ortega. Coronel Murray acabou sendo preso acusado de homicídio culposo no julgamento criminal. Os promotores disseram que ele foi totalmente imprudente ao usar um anestésico cirúrgico para tratar a insônia e que agiu com negligência na morte de Michael. E no fim das contas, o Murray foi condenado. Mas isso não é o fim da história, porque a questão nunca foi o Murray. O buraco é bem mais embaixo. Era sobre quem colocou ele ali e fez tudo acontecer desse jeito. Em 2010, a mãe do Michael, Catherine Jackson, entrou com um processo contra a AEG, ela e os 3 filhos do Michael, acusando a empresa de ter colocado o lucro da turnê This Is It acima da saúde do Michael. Eles pediram 1,5 bilhões de dólares de indenização e o julgamento virou uma verdadeira maratona, durou 5 meses, com dezenas de testemunhas falando, mais de 250 páginas de documentos internos sendo analisados, e no final o júri bateu o martelo e chegou numa decisão. AEG Live never would have agreed to finance this tour if it knew Mr. Jackson was playing Russian roulette every night in his bedroom. Os advogados da AEG disseram que o Michael era um cara de 50 anos, responsável pela própria saúde e com histórico de trocar de médicos direto. Na visão deles, a empresa não tinha como prever o que ia acontecer, mas tinha uma coisa que eles sabiam muito bem como prever.
o dinheiro. Dias depois do Michael ter morrido, Rand Phillips mandou outro e-mail dizendo: a morte de Michael é uma tragédia terrível, mas a vida deve continuar. A AEG vai lucrar muito com as vendas de produtos, retenção de ingressos, a exposição da turnê e o filme e DVD. E sim, eles lucraram. A AEG foi autorizada a vender produtos sobre a turnê. Também ganharam dinheiro em cima do documentário The Zit, feito com imagens de um cara que eles sabiam que estava no limite. No fim, o Michael morreu, o médico pegou 2 anos de prisão e a corporação por trás de tudo saiu praticamente ilesa. E é basicamente isso. Vire membro se puder, que só o AdSense aqui não tá dando bom, galera. Preciso da ajuda de vocês pra continuar tocando isso daqui. Se não puder, compartilha, dê o like, comenta, ajuda no algoritmo. E é basicamente isso. Até o próximo vídeo, galera. E tchau!